Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um encontro. E a nossa disciplina de hoje é matemática. Então, sou a professora Jéssica, quinto ano, então vamos dar início à nossa aula de matemática. A nossa aula tem como tema os critérios da divisibilidade. Vocês vão abrir o livro na página 89. Na página 89, fala o seguinte: um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Ou seja, se o resto é zero, então eu considero que a divisão é exata e então o número é divisível por ele, né? Por um número que eu estou dividindo. Todo número é divisível por 1. Então, se eu tiver 100 dividido por 1, é 100. 600 dividido por 1 é 600. Geralmente, o número dividido por 1 é ele mesmo. É o valor que está sendo dividido. Então, aqui vamos continuar. O que eu tinha falado sobre a divisão exata e com relação ao resto zero é se o número é divisível por outro. Por exemplo, efetuando a divisão, vamos verificar se o número 762 é divisível por 3. Então, o número 762 é divisível por 3? Sim, porque de certa forma a divisão é exata, não teve resto. Então, eu vejo o seguinte: 762 dividido por 3, como é que eu faço? Um número que multiplique por 3, que dá próximo ou igual a 7. 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Vou baixar quem? Baixei o 6. 16. Então, 16 dividido por 3, né? O número que eu multiplico por 16, que dá igual ou que chegue perto, 5, né? 5 vezes 3, 15. 15, 16 menos 15, sobra 1. Então, vou baixar o único número que sobrou do 762, que é o 2. Baixei o 2, ficou 12. Então, se eu pegar o 4 e multiplicar por 3, 4 vezes 3, 12, e o meu resto é zero. Então, a divisão é exata. Já se a gente for dividir 242 por 3, a divisão não é exata, sobrou o resto 2. Então, a gente logo conclui que o 242 não é divisível por 3, mas o 762 é. Então, com relação ao critério da divisibilidade, temos que ter e aprender algumas dicas para poder saber se um número é divisível por outro. Então, essas dicas estão no livro de vocês. Por exemplo, agora, critérios de divisibilidade por 2. Então, quando o número é divisível por 2? Quando ele termina em 0, 2. Quando ele termina ou em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, praticamente podemos dizer que o conjunto dos números naturais divisível por 2 é chamado dos números naturais pares, porque todo número que termina em números pares vai ser divisível por 2. Então, isso é fácil. 764 é divisível por 2. O 4, além de ser par, ele divide por 2. E o 683, não, porque termina em 3 e, além do mais, o 3 é ímpar. Próximo. Divisibilidade por 3 e 4. A divisibilidade por 3 acontece quando a soma dos valores absolutos dos algarismos é o número divisível por 3. Se eu pegar 621 e somar cada algarismo, 6 mais 2 mais 1, vai dar igual a 9. E o 9 ele é divisível por 3. Se eu pegar o 485, não dá, porque 4 mais 8 mais 5 dá 17. 17 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Bom, um número é divisível por 4 se é formado se os dois últimos algarismos for dividido por 4. Por exemplo, os dois últimos algarismos, na verdade. 4.312. 12 é divisível por 4. Então, a gente já sabe que é divisível. Divisibilidade por 5 é um dos mais fáceis também. Além da divisibilidade por 1, por 2 e por 5 é um dos que eu considero mais fácil, porque um número divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 320 divisível por 5, porque termina em 0. 835 é porque termina em 5. A divisibilidade por 6 acontece quando, se o número for par, ou seja, divisível por 2, e a soma de seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, o número 756, além de terminar em 6, que é divisível por 2, ele é par
E a soma de 7 mais 5 mais 6 dá 18, que é um número divisível por 3. Para acharmos a divisibilidade por 7 e 8, por exemplo, a do 7, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dobrar o algarismo das unidades e subtrair o que está do numeral. Como assim? 203, eu vou dobrar quem? Vou multiplicar 2 vezes 3, vou dobrar, né? Eu vou dobrar o algarismo das unidades. Quem é o algarismo das unidades? O 3. 3 unidade, tá no algarismo das unidades. 2 vezes 3, 6. E eu vou pegar e subtrair pelo do numeral, né? Do 20. 20 menos 6, 14. 14 é divisível por 7? Sim. Aí você vai fazer. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número é formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, um número 45.128 é divisível por 8 porque 128 é divisível por 8. Então, eu tenho que observar os 3 últimos algarismos, se eles são divisíveis por 8. Ou se o número terminar em 00, né? Continuando. Isso é uma dica. Por 9, quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Você vai somar todos os algarismos do número 1935. Se der um valor que é divisível por 9, então ele é divisível por 9. A divisibilidade por 10 também é fácil, porque o número terminado em 0, por exemplo, o número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0, por 100 quando termina com 2 zeros, e por 1000 quando termina em 3 zeros. Isso é fácil. 5.420 é divisível por 10? Sim, porque termina em 1 zero. 6.342 não é, porque ele precisaria ter terminado em 0 para poder ser divisível por 10. Mas esse 6.342 será divisível por outros valores. Gente, atividade na página 93 e 94. Vamos agora para a atividade. Vou abrir aqui o livro do PDF. Bom, 93. Primeira questão. Seguindo os critérios da divisibilidade, determine quais números servem de divisores dos informados abaixo. Então, temos na letra A, 1780. 1780 é divisível por quem? Então, a gente vai, de acordo com as dicas do critério da divisibilidade, saber por quem 1780 é divisível, quer dizer. Bom, 1780 termina em 0, então ele pode ser divisível por 10, não é verdade? Porque termina em 0. E por 5, porque termina em 0 também. E por que mais? Por 2, porque quando termina em 0 pode ser divisível por 2, também pode ser divisível por 4. E na letra B, 635. Bom, 635 termina em 5. Então, quem termina em 5 é divisível por quem? Aí você vai testando se ele é divisível por outros valores também. Segunda questão. Escreva os exemplos de números divisíveis pelos fatores apresentados. A. Número divisível por 2, 3, 4, 5 e 7. Você vai observar se o número escolhido pode ser dividido por esses números. Vocês vão escolher alguns números e colocar aí. Terceira, escreva os 10 primeiros números divisíveis por 6 e 8 e depois circule os múltiplos comuns. Bom, você vai escrever os 10 primeiros números divisíveis por 6, né? Então, como é que você vai fazer isso? E depois circular os múltiplos comuns. Como assim? Os números divisíveis por 6. Vou dar um exemplo. 6, 12, 18 e assim por diante. Mas você vai escrever os 10 primeiros números de cada. Então, né? Se você tiver uma tabuada, você vai saber que 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6, 12. Você vai escrever todos esses números, todos esses múltiplos de 6, né? 10 múltiplos de 6 na A e 10 do 8, né? Do número 8. E aí você vai circular os dois números
você vai circular os múltiplos que são comuns tanto ao número 6 quanto ao número 8. Você vai circular números que tanto aparecem nos múltiplos do 6, quanto os números que aparecem no múltiplo do 8. Por exemplo, a gente tem múltiplos de 6, a gente tem na sequência dos 10 primeiros números, a gente tem o número 24. E nos múltiplos de 8, a gente também tem o número 24. Então, se você circular o número 24, se você for escrever a sequência dos múltiplos, dos divisores por 6 e 8, você vai circular os que são comuns aos dois. Espero que tenha sido claro. 94, a página 94, na quarta questão, associe verdadeiro ou F a cada afirmação aplicando os critérios da divisibilidade. Bom, você vai escrever se a afirmativa é verdadeira ou falsa. 110 é divisível por 5? Bom, gente, o número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Então, é divisível? Então, você vai colocar verdadeiro ou falso. B, 911 é divisível por 2? Bom, o número para ser divisível por 2, ele tem que terminar, o último número, o último algarismo dele tem que ser par. Então, 0, terminar em 0, 2, ou 6, 4, 8. E se não tiver sido um número par, então não é. Letra C, 540 é divisível por 3? Então, o número, para saber se é divisível por 3, você vai fazer o quê? Vai somar os 3 algarismos e verificar se a soma dos 3 algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 5 mais 4 é 9. 9 mais 0, 9, né? Continua o 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, você vai colocar se é verdadeiro ou se é falso. E assim por diante, vocês viram lá na explicação do slide de vocês. Né? Todo mundo viu. Vamos agora continuar. Quinta. Entre os números 813, 278 e 455, qual deles é? Então, na letra A, você vai colocar qual número é divisível por 5, observando que o que é que determina o número ser divisível por 5? Ele terminar em 0 ou 5. Então, você vai escrever qual dos três números da questão 5 se encaixa nesse perfil. Letra C, questão número 6. Responda de acordo com o que você aprendeu sobre a divisibilidade. A. Pinte com um lápis de cor vermelho os números que não são divisíveis por 2. Então, você vai pintar todos os números de cor vermelha. Na letra A, os que não são divisíveis por 2. Quem não é divisível por 2? Que termina com o número primo, né, gente? Termina com o número ímpar, né? Com o número ímpar, perdão. Você vai ver. B. Circule os números que são divisíveis por 3. Usa a regrinha para saber, né, gente? Soma os algarismos e vê se é divisível por 3. C. Marque um X nos números divisíveis por 4. Letra D. Pinte com o lápis de cor azul os números divisíveis por 6. Letra E. Marque com um X nos números que são divisíveis por 10. Então, números divisíveis por 10 termina em 0, né? Então, vamos agora continuar. Vamos agora continuar com a correção. Bom, gente, na aula passada vocês fizeram a atividade da página 87 e 88 de arredondamento. Então, tá aqui a página 87. Pause os slides, viu? E 88. E por hoje, gente, é somente isso. Então, nos vemos nas próximas aulas de matemática.